ter esperança no dia do Covid, porque eu me lembro, Jesus morreu pelo meu pecado. Eu me lembro, Jesus está vivo, está presente. Eu me lembro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora você está assistindo esse sermão, mas minha expectativa é que você tenha boa memória, hein? Já tomou ômega 3? Fosfosol? Tem que ter boa memória. Em dias sombrios, se você não tomar cuidado com o que você lembra, ou de quem você lembra, ou do que você lembra, sua vida está em perigo. Quero conversar com você hoje a importância de ter memórias boas. Memórias que de verdade produzem esperança. Faz-me lembrar, Senhor. Bom sermão para você. Quero ler com você Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 19. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, aleluia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus, como tem sido necessário lembrar. Oh meu Deus, como nós somos esquecidos. Que essa palavra venha trazer a esperança, venha trazer de novo a lembrança do que de fato eu preciso lembrar. Faz-me lembrar, Senhor, que esta palavra me faça lembrar, que esta palavra faça essa mãe lembrar, esse pai, esse filho. Faz-nos lembrar, faz-nos lembrar, faz-nos lembrar, faz-nos lembrar, faz-nos lembrar. Faz-nos lembrar para nos erguermos. Faz-nos lembrar para minha casa voltar a ter barulho. Faz-me lembrar para que esse silêncio amedrontador, que silêncio que tortura, esse silêncio, essa guerra fria, que ninguém fala nada, mas um machuca o outro, esse silêncio da insegurança, esse silêncio da dor, esse silêncio que enlouquece. Faz-me lembrar da minha identidade, faz-me lembrar de quem eu sou. Espírito que sopra, vento poderoso, vento que vem e renova, faz-nos lembrar. Nosso coração é volúvel. Nós temos sim um ânimo dobre. Em épocas do ano nós queremos muito, e em outras épocas queremos muito pouco, porque nossa cabeça se dispersa facilmente. Nós somos muito influenciáveis por aquilo que predomina no momento. E a gente sabe que toda estação, o nome já diz, é uma estação, passa. Por melhor que seja, passa. A alegria passa, assim como a tristeza também passa. A confusão passa, como a paz também passa. As estações, elas vêm, cumprem seu propósito e logo dão lugar para outras estações que cumprem seu propósito, e assim é o ciclo da vida: primavera, verão, outono, inverno, e assim é a nossa vida. O choro à noite vem, e durante o dia vem a alegria, e assim vai. Então, assim como a alegria não é eterna, o choro não é eterno, e nesse vai e vem da vida, no vai e vem das fases e estações, o nosso ânimo dobre, a nossa mente dispersa, ela vai sendo desconectada do que tem que estar conectada. Eu tenho pedido a Deus nesses tempos difíceis, quando algumas coisas não acontecem como nós planejávamos, quando os recursos não vêm do jeito que nós queríamos, quando a agenda não dá para ser cumprida, a minha oração tem sido: faz-me lembrar, Senhor,
Faz-me lembrar quem é o dono da igreja. Faz-me lembrar quem me chamou um dia para servi-lo. Faz-me lembrar quem é o Senhor da família. Faz-me lembrar quem é o dono de todos os recursos. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar quem cura todas as doenças. Faz-me lembrar. Faz-me lembrar quem é o dono da vida e da morte. Por mais que o diabo diga, eu matei, ele é mentiroso. Quem tem a chave da vida e da morte é Jesus Cristo. Se morreu, é porque Jesus deixou morrer. Permitiu que morresse. Eu acho lindo o que Jeremias escreve. Porque ele fala, eu lembro da minha aflição, do meu delírio. Eu lembro da minha amargura. E ao lembrar de tudo isso, a minha alma desfalece. Minha alma desaba. A alma simboliza as emoções. Eu desabo. Mas é lindo que não termina o texto aí. Ele fala, todavia. Eu lembro da aflição, da amargura, mas todavia eu me lembro também do que pode me dar esperança. Eu me lembro daquilo que pode chegar no meio da amargura, no meio da dor, e não me fazer cair no chão. Eu me lembro que o grande amor do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Não é o remédio, não é a ajuda que está vindo da mão do homem. Eu não sou consumido pelas perseguições, eu não sou consumido pela dor, eu não sou consumido pela pressão, porque eu me lembro, graças ao amor do Senhor, e as suas misericórdias inesgotáveis, é por isso que eu estou em pé, é por isso que eu tenho uma nova chance. Eu me lembro que elas se renovam toda manhã. Tem uma palavra muito bonita que é a esperança. O que é esperança, gente? De acordo com o dicionário, esperança significa uma expectativa, ou uma espera otimista de realizar aquilo que se almeja. Então eu tenho uma esperança. O que é isso? Eu tenho uma expectativa positiva de que aquilo que eu quero vai acontecer. O contrário disso é a desesperança. É uma expectativa negativa de que aquilo que eu quero não vai acontecer. E isso é um paradoxo. Porque Jeremias fala o seguinte: eu lembro-me da minha dor, eu lembro da minha aflição e a minha alma desfalece, mas eu também lembro-me do que me dá esperança. Quando nós falamos de lembrar, nós estamos falando de passado, de algo que já aconteceu, foi dito. E aqui tem um paradoxo. Tem duas coisas no passado de Jeremias totalmente paradoxais. Uma faz a alma dele desfalecer, e a outra gera esperança. O que faz a alma de Jeremias desfalecer? Quando ele lembra da sua aflição, quando ele lembra da sua angústia, quando ele lembra da sua amargura. E quando ele lembra disso, olhando para trás, a alma dele desfalece. Todavia, tem algo atrás também que gera um resultado diferente da outra lembrança. Todavia, tem algo que está aqui atrás também, mas que me dá esperança. Quando eu lembro do grande amor do Senhor, quando eu lembro das suas misericórdias, que são a causa de eu não ser consumido, quando eu lembro que as misericórdias são inesgotáveis, essa lembrança me dá esperança. Jeremias está dizendo, quando eu olho para trás e lembro de mim, lembro do que eu fiz, lembro do que aconteceu comigo, a minha alma desfalece. Mas quando eu olho para trás e lembro de quem é o meu Deus, lembro do que Ele me disse, lembro do que Ele me prometeu, a minha alma tem esperança. Eu garanto a você que se a sua esperança está morrendo, é porque você só tem lembrado de você. É esse o paradoxo. Jeremias está dizendo, eu não olho para trás para me ver. Eu não olho para trás para lembrar de mim, da minha infância, da minha adolescência, das minhas demissões. Eu não olho para trás para lembrar dos relacionamentos que deram errado. Eu não olho para trás para lembrar das trapaças, traições. Não, eu olho para trás para lembrar de quem Deus é na minha vida. É a capacidade de olhar para trás para ver Deus
o Deus que me sustentou, já falou comigo inúmeras vezes. É por isso que essa oração tem que ser diária. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar. No meio de tudo isso, no meio dos boletos, no meio do diagnóstico médico, no meio da traição, no meio dessa pessoa que estava comigo até ontem, estava tudo bem, e do nada não me ama mais, quer ir embora, irreconhecível. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar do que? Não dessa pessoa, não do que me disseram. Faz-me lembrar, não do que eu sinto. Faz-me lembrar, Senhor, de quem Tu és. Faz-me lembrar que as Tuas misericórdias não têm fim. Faz-me lembrar do Teu grande amor, que é a causa de eu não ser consumido. Faz-me lembrar que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Não é olhar para trás para olhar para mim, é para olhar para Ele. E Jeremias diz: ao fazer isso, haverá em você a capacidade de gerar esperança. Mas a questão é muito difícil, gente, separar as memórias. É muito difícil. São tantas lembranças, são tantas quedas, tantos traumas, tantas feridas. E é tão difícil separar as lembranças daquilo que me enfraquece para aquilo que me fortalece. É tão difícil lembrar daquilo que me machuca e daquilo que me põe em pé. O que você tem lembrado? Tem feito tua alma desfalecer? Ou tem gerado esperança? Você precisa separar as lembranças terrenas das lembranças espirituais. Você precisa ter uma caixinha para guardar o que o homem disse, e um lugar muito especial para lembrar do que Deus disse. Jeremias diz: quando eu lembro da minha aflição, quando eu lembro das minhas amarguras, a minha alma desfalece. Mas quando eu lembro do grande amor do Senhor, quando eu lembro que as suas misericórdias são a causa de eu não ser consumido e que se renovam todas as manhãs, a minha alma tem esperança. Você tem que separar as memórias. A história, as experiências humanas nem sempre vão nos mostrar que é possível ter esperança, mas a palavra de Deus vai mostrar. Não lembre de você. Não tem nada na sua história que você tenha feito que gere esperança. Mas lembre do Deus da sua vida. Lembre do Deus que te amou sem que eu e você tivéssemos mérito algum, não merecíamos. Lembre. Em Provérbios 23:18, Salomão diz: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Se agir assim, agir como? Agir de acordo com a palavra. Agora, observe. Jeremias escreveu o livro de Lamentações num contexto muito importante. E o nosso olhar, ele tem que estar ligado ao retrovisor. Mas esse retrovisor não é para apontar minhas escolhas, é para apontar, sim, as escolhas de Deus. Não é o que eu escolhi, mas é o que Deus escolheu. Você não vai ter esperança olhando para as suas escolhas, porque a maioria das nossas escolhas foi errada. A maioria das nossas escolhas sem Deus, erramos. Erramos no trabalho, erramos no relacionamento, erramos. E se você olhar para trás para ver como você escolheu ontem, certamente sua alma vai entrar em colapso. Certamente você vai desfalecer. Eu olho para trás para lembrar as escolhas de Deus. A escolha dele me amar, a escolha dele me renovar, a escolha dele de me dar um novo futuro. Não é a nossa performance, mas é o que Deus fez. Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Todavia, eu me lembro do que me dá esperança. Eu vou repetir pela 7ª ou 8ª vez. O que me dá esperança? O grande amor do Senhor. As suas misericórdias infinitas, que são a causa de nós não sermos consumidos e que se renovam toda manhã. Quando você abrir a janela,
para ver se está chovendo ou não, para ver se vai trabalhar de blusa ou de camiseta, antes de perceber o clima. Perceba que aquele sol que nasceu está dizendo: no dia de hoje as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Todos os pecados, todos os erros, Deus tem mais um dia de misericórdia se você se arrepender. Se você quiser uma vida nova, esse sol que está nascendo aí aponta que as misericórdias foram renovadas. Ou seja, a sua capivara foi zerada. Se você quiser recomeçar, Ele deixa, arrependendo-se e confessando Jesus como Salvador da sua vida. É isso que tenho que lembrar. É isso, faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Tem lembranças que deformam, mas tem lembranças que formam. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Quando é que Jeremias escreve esse livro? O livro de Lamentações foi escrito num contexto de destruição e morte. No ano 586 a.C., Nabucodonosor entra em Jerusalém e arrebenta Jerusalém. Muros no chão. A Babilônia escraviza os judeus. Vergonha, luto. Por quê? Por conta do pecado. O pecado sempre destrói tudo. O pecado sempre arrebenta tudo. O pecado nos torna escravos. Você pode se achar muito inteligente. Você não é páreo para as consequências do pecado. Você não é páreo. Eu vou sair dessa. Não sai. Eu vou conseguir dar a volta por cima. Sem Deus, não. Você não é páreo. Não subestime o que o pecado pode fazer. Não subestime o estrago que o pecado pode fazer. E agora o povo está escravo. E nessa situação, Jeremias escreve o livro de Lamentações. Só tem que se lamentar mesmo. Meu povo está escravo. Minha terra natal está escrava. Muralhas no chão. É vergonha para todo lado. É humilhação para todo lado. Eu vou me lamentar. E ele escreve: olha, quando eu lembro de tudo isso, a minha alma desfalece. Lembro-me da amargura de viver o que estamos vivendo. Lembro-me do desgosto, lembro-me da dor, lembro-me das famílias presas, das mortes. A minha alma desfalece de tristeza em lembrar do quanto a gente era feliz e não deu valor, do quanto a gente poderia estar em outro lugar, mas erramos. Era para estar lá na frente, era para ter uma casa própria, mas eu estou descabeçado. Quando eu lembro das minhas escolhas, a minha alma desfalece. Quando eu lembro de quando eu não ouvi meu pai, minha mãe, não ouvi meu líder, quando eu sabia o que a Bíblia mandava eu fazer, e eu fui lá teimosamente, e contra tudo e contra todos, achando que eu sou o dono da minha vida, que eu posso tudo, que eu consigo tudo, que eu consigo fazer tudo. Fui lá e onde eu estou hoje. Quando eu lembro de mim, quando eu lembro das minhas escolhas, quando eu lembro do que eu fiz, a minha alma desfalece. Quero morrer, tenho vergonha, estou arrependido, acho que não dá mais, acabou. E eu sei que muitos que estão me assistindo agora, suas memórias têm destruído você. Dá até dificuldade quando as memórias vêm. A vontade que a gente tem é: eu quero esquecer, eu quero apagar. Eu quero apagar isso. Eu quero apagar, eu quero me esquecer que um dia eu fiz isso. Eu quero me esquecer que um dia eu tomei essa decisão. E quando eu lembro disso, eu quero morrer. E sabe o que é pior? Passado não se edita. Quando a gente começa a lembrar das nossas escolhas, das burradas, quando a gente começa a lembrar da ingenuidade, da teimosia, a teimosia desgraçada, está na cara que vai quebrar a cara, está na cara que vai dar errado, e a gente paga para ver. Está ali, está na cara, só o idiota não vê. Está lá, vai quebrar a cara, e a gente paga para ver, quebra a cara. Quando a gente lembra disso, isso dói. A alma desfalece. É Jeremias escrevendo, dizendo: quando eu lembro que a gente era um povo livre, éramos livres, e a gente foi orgulhoso, a gente foi, que idiotas, a gente era livre, livre para cultuar, livre para trabalhar, era livre para adorar a Deus, a gente não deu valor, e agora estamos aqui escravos, longe da nossa terra natal, não podemos mais adorar, não estamos longe, escravo na Babilônia.
servindo a um rei idólatra. Quando eu lembro disso, a minha alma desfalece. Quando eu lembro que joguei a juventude no lixo, joguei a minha infância. Quando eu lembro que era para eu ter feito uma faculdade, e estou aqui hoje, não fiz. Quando eu lembro de gente maravilhosa que passou pela minha vida, e eu fui um sacana, eu fui um desleal. Quando eu lembro, o que você lembra hoje? Que assim como Jeremias, a alma desfalece. Sabe o que é o pior? Não dá para apagar. Nunca mais essas lembranças vão sair. Nunca mais. Nunca mais, não tem como apagar. Deus não lembra no aspecto de perdão, mas as marcas estão aí. Mas eu preciso lembrar de outra coisa também. Jeremias escreve Lamentações dizendo: eu me lembro da aflição, eu me lembro, e minha alma desfalece. Todavia, eu também me lembro. Eu também me lembro do grande amor do Senhor. No meio dessa escravidão, eu também me lembro da sua misericórdia infinita. Eu me lembro. Eu estou aqui. Perdi tudo. E eu me lembro sim, eu me lembro que eu fui ganancioso, eu quis impressionar pessoas, eu perdi tudo, perdi. Sim, eu me lembro, isso me dá aflição, mas eu também me lembro que Deus me ama. Ele me ama. Eu também me lembro que as misericórdias do Senhor estão presentes aqui agora. Eu estou falido, eu estou quebrado, ninguém acredita mais em mim. Eu não tenho crédito na praça, mas eu me lembro também que Deus ama a minha vida. Deus ama, mesmo quebrado Ele me ama. Quando você para ver, para lembrar não de você, mas de Deus, uma clareira aponta na escuridão, uma brisa suave aponta naquele odor de cemitério fúnebre, porque a fé não é baseada no que eu fiz, a fé é baseada no que Deus faz. Eu não me levanto porque encontrei virtude em mim, eu não me levanto porque encontrei merecimento em mim, eu não me ergo porque eu achei uma bondade em mim, eu não presto, eu não valho nada, mas eu me levanto porque eu me lembro de Deus, eu me lembro do trono de Deus, eu me lembro de Jesus, eu me lembro do Espírito Santo, eu me lembro da Bíblia Sagrada, eu me lembro do túmulo vazio, eu me lembro da cruz vazia, eu me lembro da esperança, eu me lembro da criação, eu me lembro dele, eu me lembro do que ele fez, eu me lembro do que ele disse. E aí a esperança vem, e eu declaro que essa palavra vai estar chegando na sua casa aí agora, e eu sei que você tem muita coisa para lembrar, muita coisa por meio que você, por mais triste que você esteja, por mais destruído, por mais que as memórias estejam te torturando, por mais que lembranças, são coisas pulsando na cabeça o dia inteiro pulsando, o dia inteiro acusando, o dia inteiro lembrando das derrotas, lembrando das perdas, lembrando dos erros, lembrando, e nisso tua alma vai desfalecendo, mas há um Deus que te ama, e você tem que lembrar que você já era para ter morrido, e por causa desse Deus você ainda não morreu, já era para você ter quebrado, e por causa desse Deus você ainda não quebrou, já era para você ter enlouquecido, e por causa desse Deus você ainda não enlouqueceu, já era para você ter morrido e não morreu, já era para você ter perdido tudo e ainda não perdeu, já era para você estar debaixo de uma sepultura, e por causa desse Deus você não está, já era para você estar totalmente nas drogas, e por alguma razão você parou nesse culto online, e você não está. Lembre disso, Ebenezer, eu me lembro, até aqui o Senhor me ajudou. É um povo preso, e aqui Jeremias está dizendo: a gente está preso, mas pelo amor de Deus, povo, lembra dele. Ei, judeus, o autor de Lamentações está dizendo: por favor, pessoal, a gente está preso por nossa culpa, mas vamos lembrar do nosso Deus.
Vamos lembrar do nosso Deus. Vamos lembrar, faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor, nessa situação extrema que eu estou vivendo, nessa dificuldade enorme. Faz-me lembrar de quem Tu és. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar que as Suas misericórdias são a causa de eu não ser consumido, Senhor. Faz-me lembrar que as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Faz-me lembrar de Jesus, meu Deus. Faz-me lembrar no meio dessa fraqueza, meu Pai. A fraqueza nos faz esquecer muita coisa, mas faz-me lembrar de Jesus. Faz-me lembrar de Jesus, faz-me lembrar de Jesus. No meio desse sofrimento está me arrancando tudo. Eu estou ficando doente, estou ficando louco, mas faz-me lembrar de Jesus. Faz-me lembrar, no meio dessa vergonha que eu estou passando, por essa expectativa errada que eu tive, essa construção errada, meu Pai. Faz-me lembrar de Jesus, faz-me lembrar de Jesus, faz-me lembrar de Jesus no meio dessa rejeição, faz-me lembrar de Jesus. Lembra de Jesus, eu preciso me lembrar. Faz-me lembrar quem me chamou, faz-me lembrar quem é o meu Deus, faz-me lembrar, faz-me lembrar que em Cristo somos mais fortes. Faz-me lembrar, é o que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1, faz-me lembrar, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Faz-me lembrar que há uma graça, faz-me lembrar que Jesus me fortalece, faz-me lembrar, fortifica-te, ou seja, aumenta seu poder em Jesus, toca nele que o poder volta, toca nele que a força volta, toca nele, lembra-te que Jesus te fortalece, lembra-te, não lembra do que você ficou fraco, não lembra porque você voltou a beber, não lembra qual foi isso aí não vai ajudar em nada, não lembra de Jesus, lembra de Jesus, lembra de Jesus, não lembra o que faz você perder a cabeça, olha, se acontecer isso de novo, eu vou perder, não pensa no que aconteceu, não pensa na escolha, isso não adianta, a sua alma vai desfalecer, lembra de Jesus, por que eu continuo? Porque Jesus está comigo, por que eu não desisto? Porque Jesus, por que eu não paro? Por Jesus, porque Jesus, a misericórdia, o amor, é assim que nós vivemos. Fortifica-te, eu amo Timóteo 2:8, quando diz, lembre-se de Jesus. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Eu vou embora, Timóteo, você vai ter um abacaxi para descascar, você vai pregar para um povo complicado. Lembra-te de Jesus. Lembra-te que Ele foi ressuscitado dos mortos. Lembra que Ele é descendente de Davi, conforme o Evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, porque eu lembro de Jesus, lembro que Ele ressuscitou, lembro que Ele é descendente de Davi. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar que é Jesus Cristo. Faz-me lembrar que ressuscitou dentre os mortos. Faz-me lembrar que é da descendência de Davi. E é por causa dessa lembrança que eu suporto e sofro sem desistir. Faz-me lembrar. Faz-me lembrar. Faz-me lembrar. Não é olhar para trás para me ver. Quando eu me vejo no retrovisor, a minha alma desfalece. Quando eu vejo as minhas escolhas, a minha alma desfalece. Quando eu vejo as minhas pelo retrovisor, como eu fui precipitado, a minha alma desfalece. Quando eu vejo as dívidas que eu fiz, os impulsos, os erros, os pecados,
as decepções que eu causei, a minha alma desfalece. E aí eu digo, realmente eu mereço estar nesse lugar, eu mereço estar preso, realmente eu mereço estar na Babilônia, porque olha o que eu fiz. Eu desviei, eu esqueci, eu realmente não... quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de igreja nunca mais, porque quando eu olho para trás, eu já tentei ir para a igreja 20 vezes e não consegui. Quer saber de uma coisa? Eu não acredito mais no amor. Eu não acredito no amor. Eu já tentei me relacionar com gente. Isso nunca dá certo. Nunca, nunca, sempre a mesma coisa. Chega num determinado momento, eu falho de novo. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver sozinho. Porque quando eu olho para trás, a minha alma desfalece. Quer saber de uma coisa? Eu vou me viciar, porque eu não consigo trabalhar. Quando eu me lembro, quando meu pai falava, estuda menino, e hoje eu estou aqui, nessa pandemia, desempregado, é culpa minha, eu vou me afundar na cachaça, porque quando eu lembro das minhas escolhas, eu vejo que realmente eu mereço ser humilhado. Quando eu lembro da minha burrice, é o que Jeremias está falando. Quando eu lembro do nosso pecado, a minha alma desfalece. Todavia, eu também me lembro. Eu me lembro de alguém que não tem nada a ver comigo, me lembro do Senhor. 3 coisas que você nunca vai poder esquecer. E aqui eu encerro 3. Coloca a mão no seu coração e fala comigo, faz-me, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Se você lembrar disso todos os dias, põe na porta da geladeira, põe no fundo de tela do notebook. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Se você lembrar disso todos os dias, você não vai cair. Escreva no chat, faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar. Coloca aqui o tema do sermão aqui em cima de mim, aqui, sobe a câmera. Faz-me lembrar, Senhor. Pode subir. Aí, faz-me lembrar, Senhor. Escreva, faz-me lembrar, Senhor. Escreva. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar. Está aqui, Isso. Pode abrir mais, para chegar lá em cima. Isso. Faz-me, tá bom. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar. Primeira coisa que você nunca pode esquecer. Não tem nada a ver com você. Faz-me lembrar, Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Faz-me lembrar, Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Ele não morreu por ele morreu pelos meus pecados. Faz-me lembrar, Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz, antes de tudo, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Eu não posso esquecer que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos meus pecados. Quando o diabo vier e disser, acabou para você. Acabou. Você é burro mesmo, viu? Você não tem jeito. Você é um caso perdido. Você é uma pessoa irrecuperável. Porque você não tem jeito. Você não tem... Olha para trás. Olha para trás, é um ciclo. Você quebra a cara no mesmo lugar, você não tem jeito, você é um caso perdido, você é um ser humano deplorável, não tem jeito, você não se endireita nunca. Quando o diabo começar a lembrar, e talvez o diabo tenha até razão, você olha para trás e fala, realmente eu sou um caso perdido, realmente pelas minhas lembranças eu sou irrecuperável, mas eu quero que você se lembra, faz-me lembrar, Senhor, que mesmo eu sendo um caso perdido para mim, mesmo que as minhas lembranças digam que eu realmente não tenho jeito, faz-me lembrar que mesmo esse caso perdido, o Senhor morreu pelos meus pecados, o Senhor morreu por esse caso perdido, o Senhor morreu por essa pessoa intragável, o Senhor morreu por essa pessoa irrecuperável. Faz-me lembrar, 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 faz-me lembrar. Primeira coisa,
Você tem que pedir ao Senhor, faz-me lembrar que Jesus morreu pelos meus pecados. Escreva, Jesus morreu pelos meus pecados. Escreva, Jesus morreu pelos meus pecados. Escreva, Jesus morreu pelos meus pecados. Faz-me lembrar, faz-me lembrar, faz-me lembrar. Toda a culpa que você está sentindo agora, toda acusação, lembra, Jesus morreu para te dar alívio disso. Alívio. Não é que Ele vai te dar um alívio de graça, não. Você se arrepende. Você reconhece como seu Salvador. Arrependimento é mudança de vida. E Ele perdoa você. Não é emoção, não, viu? Não acha que você não mudar a atitude, ouvir o sermão do pastor, acabou. Não vai você tomar vergonha, não, e começar a construir uma vida nova, que você vai achar que Deus vai fazer a tua parte. Mas é lembrar que eu posso ter uma vida nova e agir em cima disso. Segunda coisa que você não pode esquecer. A primeira, Ele morreu pelo meu pecado. Ele morreu. Segunda coisa, não esqueça nunca disso. Jesus está vivo e presente. Faz-me lembrar, Senhor, que o Senhor está vivo e presente. Não é vivo lá, é vivo aqui. Faz-me lembrar, Senhor, o Senhor está vivo e presente. Nesse dia infernal no meio dessa empresa, onde a única coisa que eu lembro é tramas contra mim, é gente tramando, é gente rindo, é gente me perseguindo. Faz-me lembrar que no meio desse caos aqui na empresa, o Senhor está vivo e o Senhor está aqui. Faz-me lembrar, Senhor, nesse dia infernal na minha casa, é onde todo mundo discutiu com todo mundo, teve agressão física, um ameaçou ir embora. Faz-me lembrar, Senhor, faz-me lembrar que no meio dessa confusão toda, no meio dessa bagunça toda, o Senhor está vivo, está presente. Faz-me lembrar, Senhor. Came in low-key, black boots, white shirt. Palm on the table, watch the whole room work. You talk big game, I keep it in time. One look from my side and you fall in line. Spin me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Your friends all stare when I move like this. One heel tap, one sharp wrist twist. I bring the heat, but I keep it sweet. Sugar on my tongue and still in my feet. You want that spark that don't back down. I turn one smile to a whole damn crowd. Give me once, then let me go. Hearts on fire, down below. Clap that night, right in two. If you want this, come through. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close, then let it shake. Dale, baby, dale, till the floor breaks. Dale, dale. Come closer now. Hand to heart, then hand to sky. One more step and we go wild. No second thought, no slow goodbye. Just that cry and my reply. Dale, baby, dale, dale. Say my name, say it. Dale, baby, dale, dale. You know I'll make it. Hold me close.
from the start. Senhor, faz-me lembrar aqui nesse leito de hospital, meu Pai. Faz-me lembrar aqui, Senhor, o médico veio com cara feia, o médico coçou a cabeça e ele não quis me dizer, mas eu percebi que o caso é grave. Faz-me lembrar, Senhor, faz-me lembrar, não é dos últimos exames, não é faz-me lembrar dos últimos diagnósticos, é faz-me lembrar que o Senhor está vivo, está presente. É Lucas 24:5, é Lucas 24:5 na veia. Faz-me lembrar, amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Faz-me lembrar, Senhor, que tu estás vivo. Faz-me lembrar, Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Faz-me lembrar que tu estás vivo e que tu estás presente. Faz-me lembrar, digita aí, vivo e presente, vivo e presente, vivo e presente, vivo e presente. Faz-me lembrar, faz-me lembrar, faz-me lembrar. E o último, primeiro, faz-me lembrar que Jesus Cristo morreu pelo meu pecado. Faz-me lembrar todos os dias, todos os dias. Faz-me lembrar que Jesus está vivo e presente. Faz-me lembrar. E terceiro, faz-me lembrar que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele não é uma força, Ele não é uma sensação, Ele não é uma experiência na igreja, Ele não é uma sensação positiva, Ele não é uma adrenalina, Ele é Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus. Faz-me lembrar, faz-me lembrar, faz-me lembrar que Ele é Deus. Faz-me lembrar que a divindade de Jesus foi confirmada na ressurreição. Faz-me lembrar que Ele é o Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. Faz-me lembrar que Ele não é qualquer coisa. Eu respeito quem segue Iemanjá, eu respeito quem serve Beelzebu, quer servir capeta, problema seu, mas ninguém é maior que Jesus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o maior, Ele é único, Ele é poderoso. Ninguém é páreo para Ele, ninguém enfrenta Ele, ninguém olha para Ele, ninguém tem coragem, ninguém tem cacife de olhar para Ele. Ele é o maior, Ele pode tudo, Ele tem tudo, Ele domina tudo, Ele coordena tudo, Ele manda, Ele fala, e se não existe, Ele faz existir, e se Ele não quer que exista, Ele faz sumir, e se Ele abriu, ninguém fecha, e se Ele fechou, ninguém abre. Ele cura, Ele muda, Ele adia, Ele para, ou se for preciso, Ele para a rotação da terra, para o sol ficar lá parado. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele transforma a água em vinho, Ele dá vista ao cego, Ele levanta o paralítico. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele tem a chave da vida e da morte em suas mãos, Ele tem o diabo nas suas mãos, Ele controla até o inferno. Ele é Deus, Ele é o maior dos maiores, Ele é dono de toda glória e resplendor. Ele é o maior, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Nenhum Deus é comparável a Ele. Salmo 86:8, Ele é Deus, Ele é Deus. Vai colocando aí, nenhum dos deuses é comparável a Ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que Tu fazes. Ele é Deus, Ele é fogo consumidor, como diz Deuteronômio 4:24, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. É como diz Hebreus 12:29, fogo consumidor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Lembra-me, Senhor, que Tu és Deus. Lembra-me que o Senhor me trata como Deus, como uma galinha que ajunta seus pintinhos. Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha que reúne o seu pintinho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Ele é Deus, e Ele reúne os seus filhos debaixo de suas asas. Ele é Deus. Eu tenho que lembrar, faz-me lembrar que Ele é Deus, e como Deus Ele é torre forte. Salmo 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Ele é refúgio. Salmo 46:10, parem de lutar e saibam que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado na terra. Faz-me lembrar que Jesus é Deus. Salmo 94:22, Ele é refúgio, mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a minha rocha em quem confio, e encontro refúgio. Ele é a minha rocha. O que é a rocha? Vem a tempestade, vem a onda, vem o vento, e eu estou lá, eu estou em pé. Por que eu estou em pé? Porque eu lembro-me, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele não é uma
sensação, Ele não é um culto, Ele não é um louvor, Ele não é uma pregação do pastor Diego. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. 2 Samuel 22:3, Ele é Deus. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, o que me salva dos violentos ventos. Ele é o meu Salvador. Por que eu me lembro? Faz-me lembrar, Senhor, no meio desse caos. Eu não quero lembrar de mim, não. Eu não quero, se eu lembrar de mim, minha alma desfalece. Lembra-me de Ti, para me dar esperança. Ele é a minha rocha. Salmo 62:6, somente Ele é a rocha que me salva, é a minha torre alta, não serei abalado. Lembra-me do que? Lembra-me que Ele é Deus. Lembra que Ele é pastor. Lembra que Ele é pastor. Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Lembra-me de João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Lembra-me, faz-me lembrar de 1 Pedro 5:4, quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível glória de Deus. Faz-me lembrar do que? Que Ele é escudo contra as flechas, escudo contra acusações, escudo. Salmo 84:9, olha, ó Deus, que és o escudo, trata com bondade o teu ungido. Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, e Ele é escudo para aquele que nele se refugia. 2 Samuel 22:31, esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. O que Ele é, pastor? Ele é Deus. Faz-me lembrar, Jesus é Deus, e como Deus Ele é o sol. Isaías, Salmos 84:11, o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede o seu favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Faz-me lembrar, Senhor, faz-me lembrar que Tu és Deus. Isaías 60:19, faz-me lembrar, o sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor, não é o sol, não é o brilho do luar, não, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O Deus que você serve será a sua glória. O sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o sol será o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Por que a minha alma tem esperança no dia do Covid? Porque eu me lembro, Jesus morreu pelo meu pecado. Eu me lembro, Jesus está vivo, está presente. Eu me lembro, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu errei, eu escolhi errado, eu perdi tempo. A minha alma desfalece quando eu lembro de mim, mas nessa quinta-feira eu me levanto cheio de esperança, porque eu me lembro do amor, da misericórdia que se renova todos os dias. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Lembre-se. Quando você pecar, lembre-se daquele que nunca pecou. Quando você quiser parar, lembra daquele que nunca parou. Quando você quiser jogar tudo pro alto, lembra daquele que tinha tudo para jogar tudo pro alto e não jogou. Oh, quando o diabo começar a falar, comece a lembrar Deus, glória, glória, lembro-me. Faz-me lembrar, Senhor. Bate a mão na cabeça, Senhor, fala, faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar. Faz-me lembrar. E não tem nada de bom para lembrar de mim, não. É do Senhor, é do Senhor, é do teu amor. Lembra dos livramentos. Lembra das vezes que era para você ter caído e não caiu, Ele estava lá. Lembra que eu merecia a vergonha. Receba a palavra de Deus no seu coração. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar que morreu pelos meus pecados. Faz-me lembrar que o Senhor está vivo e presente. E faz-me lembrar que Tu és Deus. Não se lembre do que você fez ou de quem você é. Sua alma vai desfalecer. Por favor, repita comigo essas palavras agora. Faz-me lembrar, Senhor,
que morreu pelos meus pecados, que está vivo e presente, e que és Deus. Que você viva nessa lembrança, e nunca sua vida será interrompida. Que Deus te abençoe.